Mestre Jesus, amigos espirituais, que nós formemos uma equipe hoje de estudo desse Evangelho, de reflexões, que nós estejamos abertos às intuições, ao que nossos anjos da guarda estarão nos auxiliando, soprando no nosso ouvido, para que nós prestemos mais atenção, que seja um momento de crescimento, de alimento para cada um de nós dentro das nossas necessidades, que são tantas, mas que às vezes nós estamos cegos para elas. Que nossos olhos se abram e nós consigamos refletir em alguma necessidade nossa no dia de hoje. Que assim seja. Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. Mateus capítulo 12, versículo 46 até o versículo 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele contradizia a si próprio. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem como base essencial, como pedra angular, a lei de amor e caridade. Ele não poderia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia de outro. Do que é preciso tirar esta consequência rigorosa que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou que não são dele. Espanta-se com razão de ver, nessa circunstância, Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de certa forma, renegar sua mãe. No que diz respeito a seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados nunca compreenderam sua missão, sua conduta. Aos olhos deles era bizarra, e seus ensinamentos não os tinham tocado, já que nenhum deles estava entre seus discípulos. Parece até que eles partilhavam, até certo ponto, as prevenções dos seus inimigos. De resto, é certo que o acolhiam, mais como estranho que como irmão, quando ele se apresentava em sua família, afirmando João, no capítulo 7, versículo 5, que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura para com o filho. Mas também é preciso convir que ela não parecia fazer uma ideia muito justa de sua missão. Nunca foi vista seguindo seus ensinamentos, nem lhe prestando testemunho, como o fez João Batista. Nela, a solicitude materna era o sentimento dominante. No que diz respeito a Jesus, supor que tenha renegado sua mãe seria ignorar seu caráter. Tal pensamento não poderia animar quem disse: honra teu pai e tua mãe. É preciso, pois, buscar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob forma alegórica. Jesus não negligenciava nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe ofereceu a chegada de sua família
para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco material e o parentesco espiritual. A gente está num período onde se aproximam as celebrações da Páscoa, do desencarne de Jesus, ou seja, o mundo cristão se movimenta para esse momento onde a gente celebra esse ponto marcante e importante para todos nós, onde nós, olhando para essa situação, percebemos a importância de Jesus, porque a crucificação trouxe um marco em tudo aquilo que Jesus nos ensinou, não no sentido da crucificação em si, mas principalmente por ela chamar a nossa atenção, porque nós observamos ali, ao nosso olhar ainda, uma injustiça, porque nada fez Jesus para vivenciar aquilo. Mas tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo para acontecer. E eu estou falando isso antes da gente entrar diretamente no trecho que a gente está aqui conversando hoje, porque muitas vezes a gente olha para as coisas de Deus e não consegue compreender da forma correta. A gente não consegue compreender os desígnios divinos, né? E a gente tem tanta dificuldade de perceber isso que às vezes a gente tem uma graça ao nosso lado e a gente não reconhece, a gente deixa de lado. E quando Jesus traz para nós essa reflexão, ampliando o nosso horizonte de irmandade, de maternidade, ele faz a gente ter essa percepção do quanto a gente ainda é um cego percorrendo o caminho. E aqui, ele traz para nós, esse esclarecimento com relação aos irmãos de Jesus, e a gente olha para todas as situações que são vivenciadas por Jesus, situações às vezes tão complicadas e tão difíceis, aonde muitas vezes, como aqui ele está relatando para nós, a própria família não compreendia a missão de Jesus. E quando Jesus coloca isso, aqui no Evangelho até utiliza essa palavra que é a indiferença, mas que obviamente é uma interpretação equivocada da parte de Jesus, porque Jesus, na perfeição que ele jamais trataria qualquer criatura de uma forma que o mal estivesse presente. Não faria isso, obviamente, com os irmãos dele, muito menos com a mãe. E no Boa Nova a gente encontra um trecho sobre Maria, sobre a mãe de Jesus, que ilumina um pouco mais a nossa visão sobre esse Espírito, e a gente consegue compreender um pouco isso que aqui está sendo relatado, da incompreensão à compreensão. E todos nós que temos contato com Jesus, a gente passa por essa etapa. Um dia desse estava vendo um vídeo na internet onde um rapaz, ele para na rua, numa cidade movimentada, não é São Paulo, mas é no centro de uma cidade aqui no Brasil, e ele começa a perguntar: você conhece Jesus? E acho que ele perguntou ele só pergunta para jovens, Chega uma hora que ele começa a perguntar para umas pessoas de mais idade, e foi o que mais me surpreendeu. Mas jovens, ele perguntava: conhece e acredita? E muitos falam que não, muitos jovens, num país onde nós temos o Cristo Redentor como um símbolo, uma criatura que fala que não conhece Jesus,
né, e que não acredita em Jesus, a gente vê grandes dificuldades. Mas o que me surpreendeu, os jovens, é passível às vezes até de entendimento, porque na juventude muitas vezes a gente entra numa etapa de rebeldia tão grande que a gente se rebela contra Deus, contra as coisas de Deus. Não seria diferente se rebelar contra Jesus. Mas quando você vê pessoas mais maduras, até já com alguns cabelos brancos, falarem que não acreditam. E isso para mim é uma grande demonstração de como nós cristãos temos falido na vivência dos ensinamentos de Jesus. Porque se nós vivêssemos isso verdadeiramente, em profundidade, a difusão não seria pelos nossos lábios, mas pelas nossas atitudes, pela forma como a gente trataria uns aos outros. E a gente conseguiria extirpar esse desconhecimento. A gente, quando vê jovens dizendo isso, a gente olha e pensa realmente o futuro, né? Óbvio que isso é uma parcela, né? Mas é importante a gente ter esse olhar, porque o não acreditar em Jesus, o não acreditar em Deus, é algo que encontra difusão no meio materialista. E é interessante porque nessa pergunta o rapaz também perguntava para essas pessoas, no que eles acreditavam, e os jovens, a maioria, na ciência. Então respondiam na ciência. E a gente vê a ignorância presente na mente dos espíritos quando alguém que acredita na ciência desacredita Jesus, porque separa, não tem realmente uma postura em uma forma de conduzir a sua vida cientificamente, porque aquele que diz que acredita na ciência, ele tem que usar os métodos científicos para tudo. Então, se a gente se debruça sobre uma obra achando que ela é religião somente, quando ela inicia já dizendo que ela é um tripé, é fruto realmente da ignorância e da ampla difusão materialista, onde valores são colocados de lado, para que a gente foque somente em um dos pés do tripé. E mesmo os espíritas, que muitas vezes recorrem a olhar somente o lado científico ou então o lado filosófico e relegam o lado religioso. Religiosidade é algo crucial para o espírito que caminha nesse mundo. Sem religião, nós não nos ligamos a Deus. A própria palavra tem esse significado. E aqui Jesus coloca para nós, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando a gente abandona os preceitos religiosos, o nosso coração se endurece. Quando a gente rejeita os preceitos cristãos trazidos por Jesus, a gente fica cego. A nossa consciência fica tamponada. E a gente não consegue enxergar um irmão naquele que às vezes está chegando e pedindo uma esmola, está pedindo um prato de comida, ou às vezes não está nem pedindo isso, está passando mal na rua e pede ajuda para a gente. Quantas pessoas às vezes não estão passando mal e precisam de um auxílio? Então, nós como cristãos temos um papel fundamental de, nesse momento, viver com profundidade os ensinamentos de Jesus e transpor essas barreiras, fazendo, obviamente, não com que nós cheguemos no outro e de cima para baixo a gente determina o que o outro deve ou não saber,
mas através das nossas atitudes, a gente buscar demonstrar pelo exemplo, pela nossa fala, pela nossa ação, por tudo aquilo que cria uma coerência e uma inteligência aonde esse tripé, que a doutrina espírita está amparada, ele amplia. A gente tem esquecido muito de fazer isso. A gente tem afastado a parte religiosa porque a gente julga que a parte religiosa ela já não é mais necessária, porque a gente desacreditou dos religiosos. E desacreditar dos religiosos não significa que a religião é que está errada. A gente tem que saber separar, saber olhar o que vem de Deus e identificar isso como Jesus está falando aqui, quem fizer a vontade de Deus. E a vontade do Pai, nós nos rebelamos a partir do momento que a gente nega até uma alternativa de ligação com Ele. Então isso demonstra a grande rebeldia que nós temos, porque a gente simplesmente virar e falar não acredito em Jesus sem conhecer, mostra o vazio mental que nós estamos inseridos. Então cada um de nós tem que trazer isso para tudo na nossa vida, para tudo aquilo que chega para nós, e muitas vezes a gente refuta, mas sequer se aprofunda para conhecer. Isso vale para absolutamente tudo. Como que a gente pode identificar uma hipocrisia se a gente é ignorante no âmbito daquele conhecimento? A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter vivência, a gente tem que compreender para que a gente traga para criaturas que acham que a ciência pode sobrepor a religião um André Luiz que traz coisas antes de serem descobertas e que depois são descobertas e são atribuídas a estas descobertas nomes que ele mesmo já tinha trazido antes. Então, a ignorância toma conta da mente daqueles que se limitam. E obviamente a gente não está falando aqui que a gente tem que sair conhecendo tudo e aceitando tudo, porque a gente também tem que aprender a filtrar o que é correto e o que não é correto. E a doutrina espírita, ela abre esse leque para que a gente esteja aberto, mas a gente tem que saber questionar aquilo, usando, por exemplo, a metodologia científica, aonde chega até certo ponto e não se consegue comprovar aquilo que está sendo trazido, ou aquelas coisas ilusórias, aquilo que alimenta o ego, alimenta a vaidade, a prepotência, aonde nos afasta das coisas verdadeiras. Então, a gente tem se afastado muito de Jesus. E como a gente quer ser irmão, irmã, como quer ser essas figuras próximas a Jesus, se a gente não consegue fazer a vontade do Pai? Porque se o Pai concedeu para nós a religião, é vontade dele que a gente a conheça, é vontade dele que a gente a pratique. E a gente tem dificuldade em fazer isso. Eu, muitas vezes, quando era bem mais jovem, na minha juventude, eu olhava muito para essa parte religiosa com esse olhar dos jovens equivocados, aonde a gente às vezes não tem esperança, não tem compreensão, mas obviamente, às vezes a gente não tem aquela submissão àquilo que está sendo trazido para nós. A gente se rebela e depois a gente é redirecionado pela própria vida, que faz com que a gente receba aquilo que a gente necessita para crescer. E Deus faz isso de uma forma extremamente sublime, onde no momento certo chegam as palavras certas,
os espíritos certos para dar a direção no momento que a gente está preparado. E o momento que a gente está preparado, ele depende se nós temos o nosso horizonte restrito ou irrestrito. Conforme trabalha a nossa mente, é como a gente vai processar aquilo que vem. Hoje aconteceu uma situação aqui, onde normalmente eu faço sempre um caminho para vir aqui para casa, para o JET, E a gente tem duas alternativas, o caminho de terra ou o caminho de asfalto, E hoje, quando eu estava chegando perto do lugarzinho para virar, eu tive uma sensação, vai pelo de terra, E eu aceitei a sugestão, porque eu não gosto muito de andar na terra, porque às vezes estrago o carro e tal, mas é só andar devagar, é só vir tranquilo, que não tem problema nenhum. E aí eu entrei no condomínio. Quando eu entrei no condomínio, tinha uma mensagem da Reginal: não venha pela estrada de asfalto, de chão, de asfalto, ou venha pela de terra, alguma coisa assim, mas eu só vi o escrito, eu não li, porque eu já estava entrando no condomínio. E aí eu comentei isso com ela, ela falou da questão da sensibilidade, da percepção, mas todos nós temos isso, Eu acho que a gente tem que estar mais sensível para o bem, para as coisas que são boas. A gente não percebe, às vezes, pequenas coisas que são no bem, sugeridas para nós, que podem tornar a nossa caminhada mais suave, mas a gente não dá ouvidos. A gente fica preso aos vícios, fica preso a não sentir o bem na nossa vida. Quando do Pai somente vem o bem, do Pai nunca vem o mal. Eu usei esse exemplo porque é algo que a gente vê, uma coisa no mundo material, uma coisa extremamente material, mas que traz um benefício. Depois eu fiquei sabendo, que a rua estava meio interditada por causa de caminhão, de movimentação, podia não dá para poder passar, então ia me gerar um transtorno, ia ter que voltar, ia ter que fazer, ia semear um monte de dificuldade. Agora, quando a gente aceita o curso, não se rebela, a gente muitas vezes é agraciado. Claro, a gente tem que filtrar o que a gente está ouvindo, não é ouvir qualquer coisa, quero deixar bem claro isso. Mas a gente tem que ter essa percepção, refinar. Você recebe um estímulo, vamos pensar sobre aquele estímulo que é recebido. Vai me fazer mal, vai fazer mal a alguém, vou trazer alguma dificuldade para alguém, aquilo, usar parâmetros que a gente já possui para reflexionar sobre aquilo que a gente vai escolher, de acordo com o que nós já conhecemos, e se aquilo vai trazer um benefício, se vai trazer um malefício, qual que é a intenção. Aí a gente aprende a refinar e aprende a separar o bem do mal, as boas sugestões e as más sugestões. E é o que eu falei, Jesus aqui está colocando para nós de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai é a gente treinar a nossa sensibilidade, para que, treinando essa sensibilidade, a gente avance como espírito, no sentido de que esse avanço está fazendo com que nós façamos uma caminhada mais suave, tenhamos mais alegria, tenhamos o bem presente em nossa vida, mas tudo isso depende, obviamente, desse nosso comportamento, Então, eu vejo que Jesus está trazendo aqui para nós, nessa colocação, nesse pensamento, um grande estímulo, um estímulo para a gente realmente ampliar a nossa visão, saber acolher, saber agir no momento certo, de acordo com aquilo que Deus permite que nós vivenciemos.